dia a todos. Vamos abrir a palavra de Deus lá no terceiro livro de João, capítulo 1. Terceira João 1, versículo 2. Todos encontraram? Então vamos nos colocar de pé para fazer essa leitura. É um versículo só. Amado, acima de tudo, faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. Amém. Podem sentar. Nós, aqui no Grão, a gente já ouviu bastante uma pregação sobre esse versículo. Pastor Irã, sempre nos aniversários, ele fala alguma coisa sobre a alma próspera. E a nossa mensagem de hoje é sobre prosperidade sustentável. Aqui, ao meu entender, eu não vejo só a vontade de João pela vida de Gaio, não, sobre a sua prosperidade. Aqui nos leva a ver a vontade de Deus sobre a nossa vida. Que nós tenhamos prosperidade, essa é a vontade de Deus para todos os seus filhos. E vem a pergunta, o que sempre a gente bate nas palavras que envolve algum tipo de questão financeira. O que é prosperidade? Nós temos de responder, porque senão a gente não vai entender o que era que João queria que acontecesse a Gaio e o que é que Deus quer para a vida dos seus filhos. Prosperidade significa, na concordância de Strong, ter uma viagem rápida e bem-sucedida, conduzir por um caminho fácil e direto, garantir um bom resultado, fazer prosperar, prosperar e ser bem-sucedido. A palavra prosperar vem do grego euodu, que significa, na realidade, que seja uma viagem rápida, mas também contempla a questão material, de ter prosperidade material. Além de ter, então, essa questão, essa conotação de ir bem em todas as coisas, tem, dentre as todas as coisas, a questão material. Prosperar, portanto, não é só ter as necessidades materiais supridas, mas ir bem em todas as coisas. Quais são as outras todas as coisas, gente? Família, quem mais pode me ajudar? O trabalho profissional, a vida espiritual, a vida emocional, um bom relacionamento com as pessoas. Prosperar significa prosperar em todas as áreas. E às vezes a gente pega essa palavra prosperar, põe dentro de uma caixinha do material e deixa ali. E não é assim.
nós temos de entender que prosperar vai estar abrangendo todas essas áreas. Mas vamos ver qual era o desejo de João para Gaio e de Deus para nós. Ele diz assim, ó, no versículo de novo: faço votos por tua prosperidade e saúde, assim como é próspera a vossa alma. Em outras palavras, Gaio, eu espero que você prospere, tanto quanto a sua alma está prosperando. O que é alma, gente? A alma é o quê? Vontade, desejos, emoções e sentimentos. E que mais? Desejos e vontades. É o nosso eu. É aquilo que está dentro de nós. João está falando para Gaio assim, gente, olha. Se a sua alma não estiver próspera, se sua alma estiver pobre, que você prospere pouco. Se sua alma estiver rica, desenvolvida, próspera, eu espero que você prospere nas outras coisas muito. Assim como, não é isso que está escrito no versículo? Assim como é próspera a vossa alma. Então, Gaio, se você estiver lutando contra o crescimento de relacionamentos, crescimento de intimidade com Deus, crescimento profissional, espero que você não prospere materialmente nas outras áreas. Então, gente, eu não posso passar desse ponto se nós não entendermos que existe uma ligação entre a prosperidade da alma e a prosperidade das outras coisas. Esse é o desejo de Deus. Querem ver uma coisa bem clara, bem prática? Chega seu filho de 18 anos, que não tem um pingo de juízo, vira para você e fala assim: pai, o senhor está ganhando bastante dinheiro, isso é bom demais, me dá uma moto, mas eu não quero uma 125 não, eu quero uma 750 cilindradas. Você como pai, daria ou não? Ele já tem carteira. Você daria essa moto para ele ou não? Bem provavelmente não. Por quê? Porque ele não tem juízo. Ele não tem bom senso. Ele não tem maturidade para lidar com um bem desse. Aqui, para a gente entender sobre prosperidade sustentável, nós vamos ter que dar nome nessa prosperidade. Essa prosperidade de alma, eu vou chamar de uma prosperidade de dentro. E a prosperidade das outras coisas circunstanciais, por que prosperidade de outras coisas, material, profissional, familiar, são circunstanciais? Porque hoje você pode estar rico, amanhã você pode estar pobre. Hoje você pode estar com seu marido, amanhã você pode estar sem ele. Hoje você pode estar empregado, amanhã você pode estar desempregado. Não é isso? Então essa prosperidade circunstancial será chamada de prosperidade de fora. Então, prosperidade de dentro é uma prosperidade da nossa alma. Prosperidade de fora é a prosperidade circunstancial, externa, material. Ok, gente, posso passar para frente? Não é bem uma pregação que eu vou fazer hoje, que estamos fazendo hoje. Na realidade, é um compartilhamento de uma palavra. E eu quero que você guarde isso no seu coração. Eu quero ter uma prosperidade sustentável, que é aquela que dura, é aquela que não traz males, que não traz peso. Entender a prosperidade da alma é um passo importante para se prosperar nas circunstâncias, uma vez que o que provamos por dentro
pode determinar a dimensão do que provaremos por fora. Gente, na palavra de Deus, e a gente conhece vários exemplos aí, encontramos pessoas que prosperaram muito do lado de fora, profissionalmente, materialmente, e que não prosperaram interiormente. Eu vou citar alguns exemplos. E o resultado é sempre o mesmo. Aquela bênção da prosperidade, ela acaba se tornando uma maldição. Alguém conhece aqui algum caso que alguém conseguiu, conquistou, lutou, pediu a Deus, um servo de Deus, pediu a Deus um bom emprego, Deus deu um bom emprego, e na hora que ele começou a ganhar dinheiro, ele esqueceu de Deus, começou a adulterar, começou a beber. Quantos conhecem casos semelhantes? Só para eu ver. Algumas pessoas. E na Bíblia Sagrada conta a história do rei Uzias. 2 Crônicas, lá no começo da Bíblia, 2 Crônicas, capítulo 26, versículo 5, conta-nos a história do rei Uzias. Segunda Crônicas, capítulo 26, versículo 5, diz o seguinte: propôs-se buscar a Deus nos dias do profeta Zacarias, que era sábio nas visões de Deus. Nos dias em que buscou ao Senhor, Deus o fez, o que, gente? Prosperar. Então, a primeira coisa que eu quero quebrar aqui nessa manhã é sobre essa questão de que dinheiro ou prosperidade não faz parte do cristão. Faz parte da vida do cristão. Não do modo que estão pregando aí a teologia da prosperidade, do triunfalismo. Mas Deus aqui fez o rei Uzias prosperar. Se prosperidade não fosse da vontade de Deus, Deus tinha falado para Uzias: fica assim mesmo, você está bem do jeito que está. Com a bênção de Deus, Uzias alcançou aquilo que sozinho ele não poderia alcançar. Sozinho ele não iria alcançar. Então, se você está precisando de prosperidade, busque ao Senhor seu Deus. E se você já tem família, junte com a sua família e vá junto buscar Deus. Deus, eu preciso do pão de cada dia. Eu preciso de prosperidade. Eu preciso de ver os meus filhos, as minhas gerações prosperarem. Às vezes a gente fica só querendo, sem conversar com Deus. Mas, em 2 Crônicas 26, continua a história, lá no versículo 15, na segunda parte do versículo 15, divulgou-se a fama até muito longe, porque foi maravilhosamente ajudado, até que se tornou forte. Ele teve uma ajuda maravilhosa, divina, do próprio Deus para prosperar e se tornar o quê? Forte. Mas aqui o forte não é de músculos, não. É de influência, é de grana. Sim, é de bens materiais. Eu acho que nunca ninguém me ouviu falar sobre prosperidade aqui, né? Parece que eu estou fazendo o inverso de tudo que a gente sempre pregou, né? Do contentamento. Vocês vão entender no final que precisamos estar contentes
mas precisamos buscar prosperidade. Uma coisa não inviabiliza a outra. Senhor, obrigado pelo que eu tenho. Obrigado. Mas eu quero ver meu filho numa boa profissão. Eu quero ver minha família crescendo. Eu quero ver o meu povo sadio. Quem é que discorda de mim? Levanta a mão. Não vou nem olhar, porque ninguém vai levantar. Entretanto, seu coração mudou quando ele alcançou o prestígio. Nós estamos falando do rei Uzias, versículo 16. Vamos continuar a leitura. Mas, havendo-se já fortificado, exaltou o seu coração para a sua própria ruína e cometeu transgressões contra o Senhor, seu Deus. Gente, ele pediu a Deus prosperidade? Pediu. Deus deu? Deu. Quem que fez ele cair, tropeçar? A própria prosperidade que ele tinha pedido. Por quê? Será que Deus deu uma coisa ruim para ele? Não, deu uma coisa boa. Mas ele pediu sem estar pronto. Precisamos estar com a nossa alma, nossos desejos, vontades, emoções, raciocínio, tudo pronto para podermos lidar com a prosperidade. Essa semana mesmo vi um artigo na mídia falando sobre os 15 minutos de fama e como essas pessoas não sabem lidar com esse momento. Sabe aquela pessoa que aparece e depois desaparece, entra em depressão e tal? Por quê? Porque foi só aquele momento e a pessoa não estava preparada para aquilo, se achou que era algo a mais, se achou que era melhor do que os outros, e aí vem a decepção, quando não consegue as coisas, aí entra em depressão, fica cabisbaixo. Nossas igrejas evangélicas estão repletas de história de gente que buscou o Senhor, alcançou sucesso na vida profissional, familiar, ministerial, mas não se deixou prosperar na alma, na mesma proporção em que prosperou naquelas áreas. A consequência é sempre a mesma. Não souberam lidar com a condição, com a nova condição. A fama, o prestígio, a promoção, o poder, as conquistas e o dinheiro os levaram à ruína. Muitos terminaram longe de Deus e sem essas coisas, exatamente do jeito que Paulo advertiu a Timóteo, lá em 1 Timóteo 6:9. Vamos abrir? Meus irmãos, precisamos buscar um crescimento interior. Nós que servimos a Jesus Cristo, nós precisamos permitir que o Espírito Santo nos transforme dia após dia, nos faça prosperar no nosso sentimento, nos nossos pensamentos, no nosso intelecto, nos nossos desejos. 1 Timóteo, capítulo 6, versículos 9 e 10, diz assim: ora, os que querem ficar ricos caem em tentação e cilada, e em muitas concupiscências insensatas e perniciosas, as quais afogam os homens na ruína e perdição. Porque o amor do dinheiro é a raiz de todos os males. E alguns nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores. Eu não vou aprofundar nesse versículo, mas muitos já enriqueceram à custa de perder outros valores interiores. Intimidade com Deus, fidelidade no casamento, amor e sustento da família. Este não é o desejo de Deus para nós.
Por isso devemos prosperar na nossa alma. Uma alma próspera é aquela que não se prende à ganância e à avareza. Ganância é querer tudo, avareza é não soltar nada. É despojada de egoísmo, tudo para mim, não soltar nada, e de orgulho, eu tenho mais do que todos. Se uma pessoa está prosperando materialmente, mas seu coração se prende ao dinheiro, é porque sua alma não vai bem. Esse é o entendimento que percebemos na oração de Agur. Quem já ouviu falar em Agur? Vamos abrir lá em Provérbios 30. Gente, enquanto vocês abrem aí, quanto dos nossos filhos conseguiram um emprego, estão lutando e passando em concursos, em vestibulares? Deixa eu ver, quantas pessoas aqui que têm passado? 1, 2, 3, 4, 5, 6, muita gente. Isto é prosperidade. Mas não coloque o coração de vocês no dinheiro. Não coloque o coração de vocês nas riquezas. Provérbios 30, versículos 7 a 9, diz o seguinte: 2 coisas te peço, Agur falando com Deus, não me as negue, antes que eu morra. Afasta de mim a falsidade e a mentira. Não me des nem a pobreza nem a riqueza. Dá-me o pão que for necessário. Para não suceder que eu, estando farto, te negue e diga: quem é o Senhor? Ou que empobrecido venha furtar e profane o nome de Deus. Agur examina sua própria alma e reconhece 2 perigos: o de prosperar e de se esquecer de Deus, e também um perigo da pobreza, de ter tanta necessidade de ser obrigado a roubar, e aí fala: nossa, aquele que se diz servo do Senhor, roubando. Se a prosperidade de alguém o privar da comunhão de Deus, então a prosperidade se transformou em maldição. Ok, gente? Se a pobreza ou a riqueza. Pobreza é uma prosperidade negativa, sem prosperidade. E a riqueza é uma prosperidade material positiva. Mas qualquer uma das duas pode se tornar maldição sobre a sua vida. A condição de nossa alma pode se tornar um fator limitante para a prosperidade de fora. Mas se por um lado, a oração de Agur reflete o entendimento de que a bênção não pode nos afastar da intimidade, do relacionamento de Deus, por outro, não deve gerar em nós o sentimento de que possa atuar, que possa, na nossa condição atual de alma, nos limitar, nos impedir de ter uma prosperidade do lado de fora. O que é que eu estou querendo falar? A pessoa se olha, bom, então prosperidade, ou a pobreza ou a riqueza, pode me afastar de Deus. Joia. Aí a pessoa faz uma alta análise. Nossa, eu sou radical, sou cabeça dura, sou casca grossa, eu sou mesquinho, avarento, então eu não vou procurar a prosperidade. Tá certo? Não. Se você não tem uma prosperidade de dentro, isso não significa que você não pode ter de fora. Então como é que eu faço? Se eu não sou próspero de dentro, mas eu quero ter a prosperidade de fora também. Prospere de dentro. Não é simples? Se estou forte, sadio interiormente, posso prosperar e enriquecer. Entretanto, se estou fraco, doente interiormente, não posso prosperar nem enriquecer. Isso é loucura.
Por isso, se percebermos que o nosso coração se afastará de Deus com a riqueza, devemos buscar o desprendimento, que é uma das evidências de prosperidade interior, de dentro. Nós temos de mudar o nosso coração. Vamos abrir lá em Salmos 62, 10. A prosperidade não deve ser evitada pelo risco de ser transformada em maldição. Se assim fosse, Deus nunca prosperaria alguém como Uzias. Uzias poderia ter colocado o coração dele em Deus, mas ele não colocou. O conselho divino é que policiemos o nosso coração. Salmo 62, 10, na segunda parte diz: se as vossas riquezas prosperarem, o que acontece, gente? Se as vossas riquezas prosperarem, vamos falar de novo? Se as vossas riquezas prosperarem, então quer dizer que a minha riqueza pode prosperar? Pode. E aí eu vou estar contra Deus? Não. É só você não colocar o quê? O coração nas riquezas, na sua prosperidade, nos seus bens. Gente, vamos ser franca aqui. Quantas das nossas mulheres aqui já arrumaram a casa, reformaram a casa, deixou lá nos strings? E aí o que acontece? Chega a visita, entra pelo corredor de fora para não sujar o tapete da sala. Não, eu reformei para me sentir bem, para as pessoas, mas é tão agarrada que deixa as pessoas entrar pelo fundo, pelo corredor de fora, para não passar no meio da sala. E célula? Não, pastor, lá em casa não tem local não, a sala é enorme. Não, mas lá meu sofá é novo, custou uma nota e, olha, aquele tapete, não vai dar certo. E onde é que os meninos vão ficar? Já pensou se os meninos derramar alguma coisa no meu sofá? Senhor, me dá um carro novo, um Corolla, como é que é? Altos, um Corolla Altos. Amém, dá. Beleza. Ixi, mas o irmão não... Ixi, eu não vou levar o irmão não, porque a minha gasolina está pouca, eu vou ter de abastecer, mas eu quero abastecer só amanhã para cumprir a minha meta do abastecimento. Ô, meu irmão. Existe isso ou não existe, gente? Carrega só 2 pessoas para não estragar o carro com muito peso. Sim, gente. Devemos manter nosso íntimo alinhado com os princípios e valores do reino de Deus, de modo que a prosperidade material não nos leve à ganância, avareza e egoísmo. Não precisamos ter uma mentalidade franciscana, que foge da riqueza como se este fosse o problema. Devemos permitir que nossa alma seja tratada pela palavra de Deus e pela ação do Espírito Santo. Gente, não estou falando contra Francisco de Assis. Não é isso. Mas nós não precisamos fugir da riqueza como o diabo foge da cruz no dizer popular. Não é isso. Assim como não fugimos desse mundo, nos trancando num convento ou num mosteiro para tentarmos nos santificar, escondendo-nos do pecado, também não fugimos do dinheiro e da prosperidade para não pecarmos ou afastarmos da intimidade com Deus. Devemos tratar o nosso coração e nos manter conscientes de qual é o nosso maior tesouro. Qual é o nosso maior tesouro, gente? Gente, qual que é o nosso maior tesouro? Deus, é Jesus Cristo, o Rei dos Reis. Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Algumas pessoas, gente, poucas, mas existem, viu? Se baseiam na oração de Agur para evitarem a prosperidade. Acham uma oração bonita. Oh, Senhor, não me dê a riqueza e não me dê a pobreza.
mas não entenderam a essência dessa oração, que é não querer prosperar ou empobrecer, se isso significar afastar de Deus. Deixa eu fazer uma pergunta aqui. Quantas pessoas aqui, sem falsidade, sem hipocrisia, quantas pessoas aqui não querem prosperar materialmente? Levanta a mão. Nós estamos 100% de acordos, todos nós aqui. Se todos nós queremos prosperar, se acha que Deus ia colocar isso no âmago do ser humano, se isso fosse um desejo errado? Não! Não! O desejo de adorar a Deus é da mesma forma, foi colocado no ser humano, mesmo sem nunca ter ouvido falar de religiosidade, de Deus. A pessoa pode estar sozinha em qualquer lugar que ele sente a necessidade de adorar o ser criador. E da mesma forma é isso, todos nós queremos prosperar. Se percebermos em nosso íntimo uma inclinação para isso, de não querer prosperar, devemos buscar o trato de Deus. Senhor, tira esse medo do meu coração, de empobrecer e roubar e negar o teu nome, ou enriquecer e esquecer o Senhor. Tire isso, Senhor. Gente, dinheiro é necessário e importante, sim. Jesus, dizendo algumas pessoas, ensinou que nós não devemos ter tesouros aqui na terra. Algumas pessoas falam isso. E nós vamos ver isso agora. Mas Jesus não disse isso. Jesus disse para não acumular. Vamos abrir lá, gente. Mateus 6, 19 a 21. As pessoas confundem com uma teologia equivocada a questão do ter e do acumular, que são coisas bem diferentes. A palavra traduzida do original grego para acumular é thesaurizo, e de acordo com a concordância Strong, significa ajuntar e armazenar, amontoar, acumular riquezas, manter em estoque, reservar. Então o que Jesus está falando aqui? Não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde os ladrões escavam e roubam. E aí Jesus continua dizendo, mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde a traça nem ferrugem corrói, e onde os ladrões não escavam nem roubam, porque onde está o teu tesouro, aí também estará o teu coração. Jesus está falando para você não fazer acúmulo igual o tio Patinhas. Gente, vocês lembram do desenho do tio Patinhas? O tio Patinhas é um exemplo do acumulador. Ele enchia uma sala de moeda e fazia o quê, gente? Nadava nas moedas. Aquilo ali é o quê? É acumular tesouro para si. Aí era o Gastão. O Gastão era pão duro, não gastava com nada, né? Mas o tio Patinhas era aquele que acumulava muito. Aqui está falando sobre acumular riqueza. Gente, a prosperidade da alma que nós falamos tanto, ela nos faz uma coisa. Ela nos leva a viver acima do egoísmo, da avareza, da altivez. Prosperidade da alma nos faz viver acima de qualquer tipo de egoísmo. O propósito de prosperarmos materialmente não é o de reter, segurar, e eu vou usar um termo aqui, de represar os recursos só para nós mesmos, mas o de compartilharmos o que Deus nos dá. Agora eu fiquei doido.
Agora ficou doido. Primeiro, nunca falou de prosperidade assim tão claramente. E agora fala para a gente ser próspero e não reter, não represar, não segurar, que é para transbordar, que é para compartilhar. Exatamente isso. Aí a pergunta que surgiu foi o seguinte: então, para que essa prosperidade? É para mim ou é para os outros? O que vocês acham? É para mim e para os outros. É lógico. Quem tem que ser o primeiro a participar do fruto da terra? Não é o boi que ara a terra? Não é nós? Quem é o primeiro a ser abençoado? Por exemplo, uma palavra dessa aqui. Os irmãos estão sendo abençoados, não estão? Estão. Mas quem é o primeiro a ser abençoado? Sou eu. Vocês não tenham dúvidas. Juntar tesouro nos céus é algo que se faz, não só investindo no galardão que vem através de ganhar almas, orar, jejuar, cumprir a carreira que está proposta. A juntar tesouro nos céus também fala sobre o uso dos nossos recursos na terra. Lembra do jovem rico? O que Jesus falou? Quer ser um homem perfeito? Vai lá, vende tudo e terás um tesouro no céu. Dá aos pobres e terá o tesouro nos céus. Aí todo mundo pega isso e fala assim: Jesus está falando que a gente não pode ter tesouro aqui. Para seguir ele tem que vender tudo. Isso não é a verdade teológica. A verdade teológica é que nós temos de usar as nossas riquezas para abençoar outras pessoas. Isto é prosperidade de alma. Crescer interiormente, não ser avarento, orgulhoso, altivo, egoísta, só para mim, só para mim, só para mim. Vamos voltar lá em Timóteo 6:17. Por causa dessa teologia equivocada lá no jovem rico, gente, que nós não devemos ter, a gente perde muitas coisas de Deus, muita chance de abençoar outras pessoas. Em 1 Timóteo 6:17-19 diz o seguinte: exorta os ricos do presente século, que não sejais orgulhosos. Então quer dizer que nesse século vai ter cristão, rico, próspero? Vai! Então, se vai ter, o que esse cristão, rico materialmente, abundante em bens, próspero financeiramente, tem que fazer? Não sejam orgulhosos, não depositem sua esperança na instabilidade das riquezas, mas em Deus, que em tudo nos proporciona ricamente para nosso aprazimento. Pratiquem o bem, já está falando para os ricos. Sejam ricos em boas obras, generosos em dar, prontos para repartir, que acumulem para si mesmos sólido fundamento para o futuro, a fim de se apoderarem da verdadeira vida. Precisamos entender que ter não é o problema. O problema é como o nosso coração fica com isso que nós temos exteriormente. Podemos prosperar, podemos sim sermos ricos, sem desviar da intimidade com Deus. E para que a riqueza? Para que faça boas obras, para repartir. Não é para você ser o melhor do mundo, o mais rico do mundo, o primeiro do mundo. Use os bens que Deus tem te dado, não só os materiais, como seu carro, sua casa, seu dinheiro, mas a sua inteligência, a sua formação profissional para abençoar outras pessoas. Não segure isso para si. Não retenha aquele dom que Deus tem te dado, seja ele físico, material, seja ele espiritual.
Vamos abrir lá em Tiago 4:3. Ou seja, uma pessoa não precisa ficar sem tesouros na terra para juntar nos céus. Ela tem que aprender a não represar para si mesmo, mas transbordar para os outros. Não reter, abençoar. A razão pela qual muitos não alcançam uma maior prosperidade em Deus é justamente pela mentalidade egoísta de querer reter só para si as bênçãos de Deus. Precisamos entender que muitas vezes Deus não vai responder algumas orações que são puramente egoístas. Abriram? Tiago 4:3 diz assim: pedis e não, porque pedis mal, para esbanjardes em vossos. Você está pensando só em você. Você está pensando só em você. Pedis e não recebeis. Por quê? Você está pedindo só para você com motivação de orgulho, de altivez? Sem pensar nas outras pessoas? Pastor, mas pensar em mim está errado? Lógico que não. Mas pensar só em você está. O maior mandamento de todos é qual? Amar a Deus sobre todas as coisas e quando o que a pessoa quer receber de Deus é só para si mesmo, para o seu próprio deleite, para os seus próprios prazeres, gastando tudo o que Deus tem dado consigo mesmo, isso é visto como uma coisa má, errada. O plano, nós não chamamos de pecado porque a gente não tem um erro estabelecido, mas poderia muito bem chamar de pecado, sim. O plano divino é que transbordemos para os outros também. O que alcançamos nunca deve ser só para nós mesmos, mas para compartilhar com os outros. De novo, estou falando a terceira vez a mesma coisa? Vamos abrir lá em Efésios 4:28. Gente, eu estou a 5 minutos de terminar, viu? Mas muito obrigado pelo silêncio e pela atenção de vocês. Mas nós precisamos aprender que prosperidade e riqueza não é errado, que tem perigo de se ter prosperidade e riqueza, como se tem perigo de ter pobreza e desemprego. Mas precisamos saber tratar disso. E se trata através do nosso coração. Lá em Efésios diz o seguinte, 4:28. Aquele que furtava não furte mais. Antes trabalhe, fazendo com as mãos o que é bom. Para que tenha o que repartir com o que tiver necessidade. Precisamos trabalhar para o nosso pão de cada dia, para o nosso conforto e também para ajudar as pessoas. Não podemos ganhar apenas o suficiente para as nossas necessidades. Misericórdia. Nildo, pode pregar o homem de cabeça para baixo, não pode? Não podemos ganhar apenas o suficiente para nossas necessidades, mas para suprir a necessidade dos outros também, além de contribuirmos para o reino. Alguém tem alguma coisa contra isso? Olha o tanto que eu fui corajoso. Gente, é lógico que nós temos de ter o pão de cada dia, que já é promessa do Senhor. Mas nós temos de querer a prosperidade, ganhar um pouquinho mais. Se for para ter um pouquinho mais de conforto, amém. Mas, sobretudo, ajudar no reino de Deus e ajudar as outras pessoas. É uma coisa simples, sem hipocrisia. Quem é que não quer ter? Quem é que come pão com manteiga e não quer comer um pão com requeijão? Todo mundo quer. Agora, dá também o pão com requeijão para as outras pessoas, ué. Isso é sem hipocrisia, gente. Devemos ter esse desejo sadio. Sabe por quê? O desejo de prosperar é visto tão erradamente. É porque vira o dá. Para mim, dá para mim, dá para mim, dá para mim. Suga, não dá para ninguém. É isso que é o erro. Primeira coisa, não é nosso, quem nos deu foi Deus.
E segunda coisa, nós temos de aprender a compartilhar aquilo que é nosso. Se tem alguém em necessidade, ajuda. Com necessidade, ajuda. E um dos outros venenos, passando rapidinho, além do egoísmo, é o orgulho. Se orgulhar das conquistas. Eu consegui, eu estudei, eu agora passei num concurso público. Agora eu moro, aonde? No Lago Sul. Agora não sei o quê. E, gente, quebra esse orgulho. Quebra esse orgulho. Vamos ler lá em Deuteronômio 8:17. Gente, perdão, mas eu precisava completar tudo isso que eu preciso falar para vocês essa manhã. Orgulho é outro laço, é outra cilada, é outro perigo de se ter muitas riquezas. Se sentiu tal, achando que pelas próprias forças conseguiu tudo. Que conversa boba. Deuteronômio 8, 17 e 18. Não diga, pois, no teu coração: a minha força e o poder do meu braço me adquiriram essas riquezas. Antes, te lembrará do Senhor teu Deus, porque Ele é que dá força para adquirires riqueza. Posso ouvir um amém? Amém. Para confirmar a sua aliança, que sob juramento prometeu a teus pais, como se vê hoje. Portanto, só podemos ter prosperidade permanente, externa, aquela de fora, das riquezas e tal, se a nossa alma prosperar, vencendo o orgulho e trilhando o caminho da humildade, reconhecendo a Deus em tudo o que Ele fez e faz. Passamos a viver uma prosperidade interior, quando Deus é o nosso maior valor e o colocamos, Deus e os seus valores, acima de todas as coisas. Não precisa abrir. Gente, isso é uma bênção. Em vez da gente ver a Mariana assim, nossa, ela chorou, chamou atenção, ela vai puxar a mãe, não vai? Vai ser uma cantora, vai ser uma ministra de louvor. Falei isso lá em casa esses dias, viu, Cristiane? Mateus 6,33, não precisa abrir não. Buscai o que, gente? Em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão. Se tivermos a prosperidade da alma, que só se consegue permitindo que o Espírito Santo nos ensine plenamente, podemos prosperar, e bem na vida ministerial, familiar, financeira, na saúde e no trabalho. Que nós possamos permitir que Ele nos faça isso. Amém? 11 horas, né? Uma vez, eu comecei a entrar numa luta interior e que muitas pessoas vão entender. É se comparar com outras pessoas. Eu vi colegas médicos que tinham o mesmo nível de profissionalismo que eu, muito mais rico. Cara com mansão há sei quantos anos atrás, comprando casa por 1 milhão e pagando assim, e uma caminhonete isso, caminhonete aquilo, e o cara, ó Senhor, eu sou um servo seu. Senhor, o que está acontecendo? Por que eu não sou próspero? Aí vinha aquela coisa no meu interior, mas, riqueza é a primeira coisa. Riqueza é a primeira coisa na sua vida? Senhor, mas eu não aceito. E tal. Pensei em buscar Deus. Senhor, me mostra isso verdadeiramente. Como é que é essa situação? Meus irmãos, primeira coisa, cuidado com o seu coração e com aquilo que você é ensinado desde pequeno. Na verdade, quem estava falando comigo não era Deus, era meu próprio coração, me repreendendo de querer ser próspero. Segundo, eu já contei esse testemunho aqui. O pastor Ricardo parou o louvor, desceu, me abraçou e começou a falar, olha, Deus está mandando te falar. Você está parecendo uma enxurrada represada. Cheio de galhos de árvore, represando um
uma poça de sujeira. Deus está mandando você tirar os galhos e deixar essa represa de sujeira passar. Deus está te mandando não se comparar com os outros. Gente, nessas palavras, parou o louvor, foi lá no pano, parou o louvor, desceu e começou a falar essas coisas no meu ouvido. Deus está falando que Ele vai te fazer prosperar muito mais do que as suas forças o fariam. Mas uma coisa, busque primeiro Ele, continue colocando Ele em primeiro lugar. Vocês acham que eu achei bom, chorei, ou até, como é que fala chorar muito, hein? Entrei em prantos. Entrei em prantos. Eu estava com a luta interior tremenda. Tremenda, que aquilo ali podia ser a minha derrota. Ficar preso, Deus não me ama, Deus não quer me proteger. Não era nada disso, talvez não era o momento de eu ser próspero, porque talvez eu não saberia lidar com aquela prosperidade. E eu sei que eu tirei os galhos, e graças a Deus hoje eu vivo em paz com a prosperidade que Deus quiser me dar. Se quiser me dar pouco, eu aceito. Se quiser me dar muito, aceito também de bom grado. A única coisa que eu preciso é saber lidar com as riquezas de fora, as riquezas externas. Você pode dizer, repete aí, dona Melita. Deus se agrada da prosperidade do justo. Quem sabe o endereço lá em Salmos? 35, 27. Acho que eu vou pôr isso nessa palavra também, viu, irmã Melita? Gente, vamos ficar em pé e vamos encerrar? Será que você consegue me repetir os valores que nós quisemos deixar hoje? Prosperidade não é pecado, mas temos de saber nos relacionar com as prosperidades. A prosperidade principal tem que ser aquela interior. Se nós tivermos prosperidade de alma, nós saberemos lidar com a prosperidade de fora, financeira, dinheiro. E que nós podemos ter sim bens materiais, mas que não devemos acumular. Podemos ser ricos, mas não podemos ser avarentos, egoístas. Não devemos acumular, devemos abençoar. Não devemos reter, devemos expandir. Não devemos represar, devemos transbordar. E se você tem alguma dificuldade na questão do orgulho e egoísmo, existe uma unção nesse lugar, hoje, agora, para nós quebrarmos esse egoísmo, essa altivez, essa avareza. Mas só depende de você. Vai depender da sua alma se quebrantando diante de Deus. Deus quer fazer isso aqui agora, essa manhã. Mas você tem que apresentar isso para Deus. Eu não posso fazer nada por você, além de te dar a direção bíblica. Mas você pode lutar contra isso. Colocar diante de Deus e falar: Senhor, eu não quero ser um mão de vaca. Senhor, eu quero ser alguém que confia no Senhor, que em tudo me dá para meu aprazimento. Eu quero confiar somente no Senhor. Eu não quero pôr o meu coração nas riquezas. Eu posso até ter riquezas, mas eu não vou colocar meu coração nelas.
Senhor Jesus, nós te glorificamos pela essa manhã. Obrigado por essa palavra que o Senhor trouxe, Pai, para essa congregação. Ó Pai, queremos que o Senhor, ó Pai, faça, além de ficar na nossa mente, Pai, entre mesmo para a nossa alma, entre para o nosso coração, para o nosso eu. Ó Pai, nos ajude, Senhor, a vivermos isso que o Senhor tem trazido para nós. Nos ajuda, Senhor, a lidar, ó Pai, com um trabalho importante, por uma honra política, ó Pai, ó Pai, uma influência na sociedade, ó Pai, por vários bens, ó Pai, por muito dinheiro e riquezas. Pai, nos ajude a lidar com essas coisas, Senhor. Ó Pai, nos ajuda, Senhor. Nos ajuda, Pai, a lidarmos, ó Pai, com essas questões. Oh Deus, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é tremendo. Oh Pai, céus e terra, Senhor, pertencem a Ti. Oh Pai, oh Deus, o Senhor é dono de todas as coisas. Oh Pai, o Senhor, oh Pai, chama as estrelas pelo nome, conhece todos os animais do campo. Oh Pai, sabe, Senhor, das nossas necessidades. Sabe, Pai, quantos cabelos nós temos na cabeça. Oh Pai, a Tua palavra diz que nenhuma folha cai se não for da permissão do Senhor. Pai, muitos aqui estão sofrendo, Pai. Oh Pai, porque querem ter algum tipo de prosperidade. Oh Pai, querem ter a sua casa própria, querem ter um emprego melhor. Oh Pai, ajude-os a quebrar, oh Pai, esses impedimentos. Oh Pai, o orgulho, a altivez. Oh Deus, ajude-nos a lidar, oh Pai, com a avareza. Às vezes nós retemos demais, com medo de ficar sem amanhã, esquecendo que o amanhã o Senhor nos dará. Oh Pai, quebra esse medo. Pai, quebra essa insegurança. Pai, quebra essa falta de sentimento, de falta de amor. Quebra esse sentimento de que o Senhor não cuida, de que o Senhor não zela, que o Senhor não dá o pão de cada dia. Sabemos que é o contrário, mas às vezes ficamos com medo disso, Senhor, de faltar amanhã. Oh Pai, nos dá um entendimento da Tua palavra, nos dá uma direção espiritual sobre essas questões financeiras. Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Eu abençoo, Pai, cada pessoa aqui presente, Pai, com essa unção de prosperidade sustentável. Um emprego, Pai, que honre o Teu nome. Pai, um salário que supre as necessidades, ajuda o reino e abençoa outras pessoas. Ó Pai, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Quem fez essa oração, repita comigo: Senhor, eu recebo essa unção de quebrar meu orgulho, altivez e avareza, e recebo essa unção de segurança no Senhor, que em tudo me faz prosperar, e o dia de amanhã, na minha vida financeira, pertence a Deus. Em nome de Jesus, é assim que eu oro. Amém. 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 Glória a Deus. Podem sentar. Glória a Deus. Glória a Deus.